O filme começa com a família Duncan comemorando alegremente o aniversário de sua filha, mostrando o quão felizes eles são. William e Cat jogam softball como pai e filha, aproveitando bastante o momento, desfrutando de seu esporte favorito. Durante o jantar, os pais expressaram sua preocupação com Cat, que está colocando o softball na frente dos estudos, o que pode atrapalhar as suas notas. A garota insiste que ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com certeza vai vencer a próxima partida. Em um clube de strip chamado The Den, a famosa gangue de rua chamada Feather Boys entra no local onde é o QG de seu líder. Donnie, interpretado por ninguém menos que Bruce Willis, é o chefão e pai de dois gangsters do grupo. O cara já aparece socando um homem sem piedade e o executando logo em seguida. Aparentemente, um homem o prejudicou de alguma forma, deixando Donnie bem raivoso. Seus dois filhos aparecem. O mais velho é Rory e o mais novo é o Danny. Danny diz que finalmente está pronto para fazer parte de seus negócios ilegais e recebe sua primeira pistola. Cat ganha o jogo que tanto falava e, para comemorar, William a leva para comer tacos em um restaurante mexicano. No carro, o pai parabeniza a filha pela partida e conversa um pouco sobre seu futuro. Chegando no restaurante, Cat espera no carro enquanto seu pai vai buscar os tacos. Enquanto isso acontece, os Feather Boys estão a caminho para cometer mais um de seus crimes. Eles se aproximam do carro de William e mandam a garota sair. Ela grita desesperada pela ajuda de seu pai, e os bandidos se irritam com o escândalo da menina. Um deles dá um soco nela para que ela fique quieta, e a seguram enquanto Rory e Danny saem do carro. Cat implora para que poupem sua vida, oferecendo tudo o que ela tinha, mas isso pouco importa para os bandidos, já que para eles ela só faz parte do ritual de passagem de Danny. Para se tornar um membro verdadeiro dos Feather Boys, o jovem precisava executar uma vítima inocente, e infelizmente Cat teve o azar de ser a escolhida. Danny mostra sua determinação e realiza a tarefa sem um pingo de remorso. Ele dispara contra a garota e quando William ouve, já é tarde demais. O pai corre para fora, ataca o Danny, mas o bandido o nocauteia. Só que assim que tenta escapar, a polícia chega e o prende. William se levanta e vai até o corpo da sua filha. Ele grita por ajuda e a menina é levada para o hospital. Jen, esposa de William, também vai para o ponto atendimento, mas assim que chega, recebe a terrível notícia do falecimento de sua filha. O casal mal consegue lidar com a notícia. Para piorar, a justiça também é bem desfavorável com o caso, sentenciando Danny a somente 7 anos de prisão. A advogada de acusação explica a sentença do culpado, dizendo que não tinham câmeras ou testemunhas além do próprio pai, que acabou tendo uma concussão e isso poderia ser usado para dizer que ele estava alucinando. William fica frustrado e completamente indignado com o quão patética a justiça é. Ele aceita o acordo judicial que prenderia o responsável pela morte de sua filha por somente 7 anos, mas durante o julgamento, algo estranho acontece. A justiça para a audiência e declara todos no tribunal culpados por não serem inscritos no filmes tecnológicos. O quê? Olha, e se você não quiser ir pra cadeia, eu acho uma boa você fazer parte da comunidade do canal. Caso contrário, a federal vai estacionar aí na sua porta. Durante o julgamento de verdade, William faz algo totalmente sem sentido e diz que não reconhece Danny como o homem da cena do crime. Sua advogada e todos na sala ficam sem entender absolutamente nada. A juíza o pergunta se ele tá certo disso, e ele confirma a sua decisão, deixando o bandido sair pela porta da frente completamente livre. Ao sair do tribunal, Danny se encontra com Rory, que estava o esperando pelo lado de fora. Rory diz que está orgulhoso do irmão e o leva até seu pai, que também o parabeniza pelo seu feito. Do outro lado da rua, Williams observa e vê que seu plano está dando certo. O pai queria que o criminoso fosse liberto, porque assim poderia fazer justiça com as próprias mãos do jeito que queria, visto que a polícia não iria fazer o mesmo por ele. Ele segue a gangue até a casa de Danny e espera o criminoso sair para executá-lo. Assim que o gangster sai, William o atropela, e enquanto estava no chão, ele o executa batendo nele com um taco de softball da filha. Depois de eliminar o responsável pela morte de Cat, William sai da cena do crime, e ao voltar para casa,
rapidamente limpa seu carro e descarta todas as evidências relacionadas ao incidente. Ao passar pela sala, ele conversa brevemente com sua esposa, que está assistindo um vídeo de família. William corre para o banho e é tomado pela tristeza, percebendo que fez uma coisa grave que nunca vai poder desfazer. E ainda assim, aquilo não tampou o buraco no peito que a perda da sua filha causou. De madrugada, o pai mal consegue dormir e se culpa pela tragédia, dizendo que se tivesse a levado para tomar um sorvete, aquilo não teria acontecido. Sua esposa o tranquiliza e o conforta, dizendo que ele não é culpado. Do outro lado da cidade, os Feather Boys chegam ao clube de strip. Rory dá ao pai o dinheiro sujo arrecadado por eles, mas Donnie não fica satisfeito e avisa que caso as coisas não melhorem, o gangster vai sofrer as consequências. Lá fora, os outros membros dão a notícia para Rory de que seu irmão faleceu. Ele vai imediatamente para a cena do crime e desaba ao ver o seu irmão em um saco para cadáveres. No dia seguinte, o detetive Shen visita William como um suspeito em potencial. Embora pareça bastante tensa, o pai insiste que não tem nada a ver com isso. Jen o apoia afirmando que ele estava em casa na noite passada. O detetive o avisa para não sair da cidade, porque poderia voltar futuramente. Depois que a polícia sai, Jen confronta o marido e eles entram em uma discussão, onde William fica ofendido com a suspeita da esposa. No clube de strip, Rory está determinado a encontrar o responsável pela morte de Danny, então ele ordena que seus homens caçem o culpado. Um deles confronta Luna, uma garota de programa que estava perto da casa do gangster falecido. Ela confirma que viu um homem estranho no local com as mesmas características de William. No dia seguinte, Rory e Hanley encontram William trabalhando em seu laptop do lado de fora de um café. Eles aproveitam a oportunidade para emboscá-lo por trás, se aproximando rapidamente dele. Felizmente, William percebe os bandidos, rebate o ataque e tenta escapar, mas é pego e encurralado por Rory. Quando estava prestes a ser executado por Hanley, o pai utiliza suas habilidades para desarmar e executar o bandido. Ele foge pela rua enquanto Rory dispara contra ele. William se depara com um carro da polícia e pede ajuda, mas Rory consegue despistá-los e sair impune. Ao chegar em casa, o pai se sente ameaçado e imediatamente tranca as saídas. Jen sugere que eles liguem para Shen para pedir proteção contra a gangue. A polícia descobre que o corpo perto do café é outro membro dos Feather Boys, o que torna o culpado um criminoso em série. Shen recebe uma ligação de William e ele o encontra em sua casa. O detetive confirma sua suspeita de envolvimento nos dois crimes e deixa claro que ele tinha iniciado uma guerra com Rory e sua gangue. Shen também revela o histórico de William na Marinha, onde recebeu treinamento especial. O detetive atende ao pedido dele para proteger a sua esposa, posicionando uma viatura do lado de fora de sua casa. Um contrabandista de carros chamado Dante entra na oficina ilegal de um comprador chamado Rhodes e começa a vender peças de carro contrabandeadas do mercado ilegal. Ele vende um carro em troca de dinheiro, mas, em vez disso, recebe um saco de armas de alta qualidade, que poderia vender por uma quantia enorme nas ruas. Naquela noite, William confessa para sua esposa que tirou a vida de Danny, como vingança por ter executado sua filha. Ele ainda explica que, por causa disso, toda a gangue dos Feather Boys estão atrás dele e por isso correm perigo. Lá fora, a viatura sai para perseguir alguém, quando uma garrafa é atirada neles, abrindo caminho para Rory e Donnie, que invadem a casa pela porta da frente. A conversa fiada dos bandidos culminam na morte de Jen, que é baleada na cabeça pelo chefão. William também é baleado e cai no chão. Mas se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando, não é? Então deixa o like e dá uma olhada se você tá inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos. Mesmo abatido, William consegue ligar para a emergência enquanto os Feathers saem da sua casa. Ele acorda desesperado no hospital e, infelizmente, sem sua esposa que acabou falecendo. Angustiado e fisicamente indefeso, o homem se desespera e expressa sua falta de vontade de viver. A equipe médica faz tudo o que pode para ajudá-la. Depois que William finalmente se acalma, Shen o visita e diz que é um milagre ele estar vivo. O detetive fala que a polícia vai divulgar a notícia de sua morte para que os bandidos o deixassem em paz. Shen também o incentiva a viver normalmente sua vida. Depois de dias de terapia, William finalmente recupera a capacidade de andar
e imediatamente executa seu plano para escapar. Ele se disfarça com um uniforme de zelador e sai facilmente do local. Mais tarde, o nosso protagonista se hospeda em um motel, onde Dante também estava hospedado. O contrabandista o pega furtando a mala de alguém. No dia seguinte, William saca todo o seu dinheiro no banco e retorna para o motel. Dante não consegue mais conter a curiosidade, então se oferece para ajudá-lo depois de saber sobre seu conflito com os Feather Boys. Inicialmente, William recusa, mas pede ajuda do contrabandista para saber onde poderia conseguir um revólver. Dante exibe seu arsenal em seu escritório e compartilha um acontecimento semelhante que teve com os Feather Boys no passado, onde levou um disparo no ombro e perdeu o seu primo. O contrabandista também expressa sua vontade de ajudá-lo, já que compartilham o mesmo ódio pela gangue. William compra todo o arsenal e um carro de Dante. Para iniciar sua vingança, ele vai para uma casa de campo, onde pratica sua precisão com vários rifles e pistolas, passando dias treinando para se preparar para lutar contra os Feather Boys. Donnie novamente insulta Rory por não fazer seu trabalho direito na arrecadação de dinheiro. O chefão também culpa o filho pela morte de Danny, e Rory fica ainda mais furioso com seu pai. Quando inicialmente chega a hora de executar seu plano de vingança, William visita o túmulo de sua família e presta uma homenagem, o que o motiva ainda mais para prosseguir. Naquela noite, ele vai até a casa de um dos Feather Boys e confronta Zack, o braço direito de Rory. Ele entra furtivamente na casa de Zack e o pega distraído jogando videogame. Eles se envolvem em intenso combate, e William é surpreendido com a força do gangster, que resiste ao seu ataque. Só que o pai vingativo consegue virar o jogo, e logo vê Zack implorando para que poupe sua vida, afirmando que ele tem uma filha. Só que a vingança do nosso protagonista, minha gente, não é misericordiosa não. E depois do bandido falar a localização de Rory, ele o executa a sangue frio. Horas depois, a polícia encontra o corpo sem vida de Zack, então Shen visita o escritório de Donnie para o avisar do perigo iminente. Ele revela que o conflito deles com William ainda não acabou porque ele ainda está vivo. O detetive também fala sobre o envolvimento de William nas mortes dos homens de Rory e esclarece que ele está ali por boa vontade, para acabar de vez com a guerra entre eles e o pai vingativo. Shen ainda aconselha Rory a desaparecer por um tempo. Os Feathers não levam a conversa a sério e Donnie ordena que o filho encontre e execute seu inimigo. William vê Shen saindo do clube de strip e fica desconfiado. Ele se sente traído pelo detetive ao achar que ele está os ajudando. O pai segue Shen até sua casa e o confronta. William o acusa de ser um traidor e o insulta por não ter feito seu trabalho de proteger a comunidade. Shen diz que os Feather têm imunidade por causa do sistema e inicialmente se opõe com a ideia de William eliminar a gangue por conta própria. Só que William o ameaça e avisa que isso vai acabar em breve, mas se ele ficar em seu caminho, vai executá-lo também. No dia seguinte, Donnie ordena que Rory elimine seu inimigo e novamente o insulta por ser tão incompetente por não ter feito isso ainda. Rory e a rapaziada da gangue saem para procurar o William, sem saber que ele estava bem ali, só esperando que saíssem para poder entrar no clube. Quando a gangue sai, William se disfarça de bêbado para poder enganar o guarda e invadir o local. Assim que entra, ele vai direto para o escritório de Donnie, o pegando de surpresa. Donnie já sabe o que está por vir, então diz para acabar logo com isso. William inicia uma conversa sobre a emoção que sentiu na primeira vez que tirou a vida de alguém. Ele conversa que se sente entorpecido com o pensamento de executar o chefão. Depois de finalmente acabar com a vida de Donnie Feather, William pega o telefone dele e liga para Rory sem demonstrar qualquer remorso. Ele dá a notícia da morte de seu pai, mas nenhuma lágrima cai dos olhos de Rory, que fica até feliz com a execução. Os Feather Boys correm de volta para o clube e veem o corpo de seu chefe abatido. Os gangsters tentam confrontar Rory, mas ele diz que não liga para a perda, já que seu pai foi um ser humano desprezível. Os Feather Boys começam a caçar o William, que deixou uma gravação informando de que ele ainda está no clube. A caçada começa e rapidamente se torna um violento tiroteio. William pega um dos gangsters de surpresa e tenta utilizar ele como refém, só que o próprio Rory o executa. William consegue escapar, mas acaba sendo baleado no ombro. Ele chega no hotel e se arrasta escada acima enquanto Dante o observa de longe. Luna também vê tudo isso e avisa Rory, que não demora muito para chegar com alguns de seus homens. Eles perguntam na recepção em qual quarto William está, mas o atendente não consegue informar. Então Rory
Rory o executa como se sua vida não importasse. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag HipCat. Assim eu vou saber até onde você tá comigo na história. Dante e William saem do quarto e confrontam a gangue, que reage com vários disparos. Como estão em menor número, os dois não têm escolha a não ser deixar o motel. O tiroteio continua e Dante luta para despistá-los na estrada. Ele liga para o seu amigo Roach pedindo abrigo, que o ajuda com prazer e permite que eles se escondam em seu desmanche. Quando Rory aparece, os homens de Roach o fazem recuar com uma chuva de balas. Enquanto discutiam dentro do desmanche, o gangster os surpreende derrubando o portão da garagem. Um tiroteio começa e rapidamente os dois lados caem, restando apenas Dante e Roach, que são baleados por Rory. Agora resta só o gangster e William vivos. Rory diz amargamente como foi injusto Danny morrer, já que ele o adorava e o irmão não foi feito para esse mundo. William tenta surpreender o criminoso, mas acaba sendo baleado e cai no chão. Rory começa a cantar vitória, mas não percebe que seu inimigo pegou uma chave de fenda. De repente, William enfia a ferramenta no ouvido do gangster, que cai no chão. Antes de morrer, ele ri da cara de seu executor. Não muito depois, viaturas se aproximam e Dante escapa enquanto a polícia cerca o local. Os policiais testemunham a horrível cena do crime, mas também consideram isso uma vitória, vendo que os Feather Boys foram finalmente exterminados. O filme termina com Chance se aproximando de William, que se oferece para ser presa, mas logo dá seu último suspiro, terminando sua jornada eliminando com sucesso a notória gangue de sua comunidade. I had a good time today. Yeah? Me too. Ray Bradstone é um homem que cometeu erros no passado e foi preso por conta disso. Durante seu tempo na cadeia, Ray passou a ler muitos livros e mudou sua forma de ver a vida. De lá, ele sempre telefonava para uma rádio local, onde ele contava detalhes da sua história de vida. Ele se torna uma grande inspiração para muitos ouvintes, que viram seus fãs. Mesmo assim, a mulher na rádio explica que melhorar é um processo demorado e que ele ainda tem muito a aprender. Um outro prisioneiro começa a apressar ele no telefone, e Ray responde isso dando uma porrada no cara, mostrando que a mulher da rádio tá certa. Aquele foi o último telefonema de Ray, já que naquela tarde ele seria liberado da prisão. Antes de sair, Ray entrega uma caixa de livros de presente para um dos guardas. Ele se vê como um novo homem, livre para colocar a sua vida no lugar. Só que antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, o passado veio morder seu calcanhar. Na entrada da cadeia estava Philip Laurier, o antigo parceiro de crime de Ray. Ele chega e começa a falar com o protagonista, mas é ignorado. Philip insiste que precisa dele para um trabalho que vai dar muito dinheiro. Ray aceita a oferta só se ele puder ir dirigindo. Philip fica feliz com isso e desce do carro aceitando o acordo. Mas Ray só vaza, deixando o parceiro para trás. Mais tarde, em um hotel, Ray dá aquela parada na barba, tentando ficar bonitão para quando for se encontrar com os grandes amores da sua vida, sua esposa e filha. Ele só se dedicou daquela maneira para melhorar pensando em consertar os erros que cometeu com elas. Ray vai até a sua antiga casa levando um urso de pelúcia de presente. Line atende a porta, mas ao contrário do que Ray esperava, ela não parece feliz. Line pede para que ele saia dali, mas a sua filha, Sally, chega da escola e vê o pai. Ele se aproxima da menina e tenta entregar a pelúcia de presente, mas ela não quer papo. Wine fecha a porta na sua cara e Ray fica triste por não ter sido o encontro que ele tinha sonhado. Nessa hora, ele percebe que além de se tornar uma pessoa melhor, ele também precisa mostrar isso para elas. No dia seguinte, ele tenta começar indo conversar com Sally na sua escola, só que a menina só o afasta mais uma vez. Ray é distraído por dois alunos que estão caindo na porrada. Ele chega lá e separa a briga segurando os dois pelo cabelo. O diretor aparece e leva os alunos, agradecendo Ray. Em seguida, surge uma professora também o agradecendo e ficando feliz ao descobrir que ele é pai de Sally. Os dois começam a conversar, e Sally interrompe quando Ray vai contar que estava na prisão. A filha mente para a professora sobre o pai trabalhar para o governo. Isso faz Ray notar que ela tem vergonha dele. Em meio à conversa, a professora simpatiza com o protagonista e, vendo como ele tinha separado a briga dos rapazes, o convida para ajudar na excursão que a escola teria em algumas semanas. Ray aceita, mas Sally não fica nada contente. À noite, o protagonista tinha voltado para o seu quarto de hotel e é visitado por Philip, que diz ter levado a parada do carro na esportiva.
Ele tenta insistir numa oferta de trabalho que vai dar muito dinheiro e tenta oferecer já um valor adiantado para Ray, que não aceita nada disso. Ray pega Philip e joga ele contra a parede, fazendo um furo nela com um socão. Ele diz que depois de ter feito ele ser preso, Philip não pode achar que eles ainda são amigos. O cara entende o recado, mas antes de sair, ele diz que a oferta ainda vai estar de pé quando Ray perceber que não tem como ele sair dessa vida. No dia seguinte, Ray vai até a casa da sua ex-mulher e se esbarra com um homem, que confunde ele com o técnico da televisão. Esse é o Dr. Atman, o marido de Line. Percebendo que ele não teria mais chances de reconquistar Line tão facilmente, Ray ainda pode resolver com Sally, mas para isso primeiro ele vai precisar de um trabalho. Ray tenta se candidatar para várias vagas de emprego. Ele leu muitos livros na prisão e aprendeu diversas profissões. Só que apesar das suas habilidades impressionantes, sempre que descobriam que ele tinha sido preso, Ray era recusado. Isso deixa ele muito frustrado. E a tristeza só aumenta ao chegar em casa certo dia e descobrir que o hotel tinha pegado fogo, queimando as poucas das coisas que ele tinha, inclusive seu restinho de dinheiro. Sem teto, comida ou qualquer outra coisa além da roupa do corpo, Ray entende o que Philip tinha falado naquele dia. Assim ele se encontra com um cara e diz que aceita a sua proposta. Algumas semanas depois, Sally e sua turma estavam se preparando para a excursão. Ray, naquela hora, estava dirigindo uma SUV junto com Philip e mais 2 parceiros de crime indo rumo a um banco. Eles estão animados por ter Ray de volta e não sabem que foi Philip quem fez ele ser preso. Quando chegam lá, os 3 criminosos vestem suas máscaras e partem para o assalto enquanto Ray fica preparado para fugir. Os criminosos erguem as armas forçando os funcionários a entregar o dinheiro. O banco que eles escolheram ficava na mesma rua que a escola de Sally, e Ray nota a filha indo para o ônibus da excursão. Nessa hora, Ray lembra de como os dois eram próximos quando ela era mais nova, e que seus erros no passado fizeram essa relação ser destruída. Ray reflete sobre o que está fazendo e desiste de participar do assalto. Ele desce do carro e isola a chave num jardim. Ele vai até o ônibus da excursão e é recebido pela diretora, mas quando Sally nota o pai, ela fica revoltada. Os criminosos estão quase terminando o assalto quando ouvem sirenes da polícia. Eles saem correndo, mas quando entram no carro, se dão conta de que Ray sumiu com as chaves. O grupo se desespera e sai correndo a pé mesmo. Um dos criminosos se separa e vai na direção do ônibus escolar, tropeçando nas bolsas e trocando o dinheiro do assalto com a mala de um aluno. Ele tenta continuar sua fuga, mas é atropelado por um carro da polícia. Isso permite que Philip e o outro criminoso consigam se esconder e roubar o carro de uma mulher. Por coincidência, eles param em um sinal fechado ao mesmo tempo que o ônibus da excursão e percebem Ray. Os dois seguem o ônibus com a intenção de se vingar, mas acabam se distraindo e batem com um caminhão levando fraldas de tecido usadas. Eles roubam o caminhão de roupa suja e seguem com a perseguição. Na viagem, Ray acaba se irritando com o barulho dos alunos e dá um sermão neles bem agressivo. Isso consegue para ele o silêncio, só que a professora explica que tratar os alunos dessa maneira não vai corrigir seu comportamento. Ray tenta se aproximar de Sally mais uma vez e é rejeitado. Só que a menina muda seu comportamento quando um rapaz chamado Josh aparece e agradece Ray pelo que ele fez, sendo acompanhado por Sally. O protagonista percebe que a filha gosta daquele rapaz. No hospital, o capanga que foi atropelado pela polícia tá todo quebrado e é visitado por investigadores. Eles perguntam sobre o dinheiro do assalto e o cara explica que ele acabou confundindo com as bolsas numa excursão infantil, fazendo com que os policiais sigam na direção de Ray. Já Philip entra em contato com a escola, conseguindo informações sobre onde o ônibus vai estar com o diretor se passando por Ray, e também partem em sua direção. Eles, depois de algum tempo, chegam no museu, e mais uma vez a professora tem dificuldade em controlar os alunos, que ficam conversando alto. Ray grita para chamar a atenção deles, só que dessa vez ele lembra do que a professora tinha comentado e é mais compreensível. Ela o parabeniza por ter sido mais amigável. Quando entram no museu, descobrem que apesar de terem hora marcada, não tem quem possa guiar o grupo durante a excursão. Como Ray tinha lido muitos livros sobre dinossauros na prisão, ele diz que vai guiar os alunos. Ele e Sally começam tendo atritos entre si, mas logo o nosso protagonista começa a interagir com os alunos e consegue cativar o grupo.
Dessa vez até mesmo Sally se impressiona um pouco. Nessa hora, Philip chega no museu. O resto do tour tá sendo um sucesso, com os alunos cada vez mais interessados. Até que Ray percebe Philip e seu parceiro no museu. Ele tenta disfarçar e interrompe o tour no meio, dizendo que os alunos já devem estar entediados. A professora protesta, mas Ray insiste. Quando o grupo volta para o ônibus, Ray vai até Philip. Ele ativa o alarme de incêndio para que o prédio fique vazio. Ray vai até o banheiro, onde ele encontra um rapaz que não fugiu porque estava muito apertado. Ele coloca ele dentro da cabine e fala para não sair. Philip e seu parceiro vão até o banheiro já com as armas em mãos e notam alguém em uma das cabines. Eles imaginam que é Ray tentando surpreender eles, mas na verdade era o garoto, já que o nosso protagonista estava numa cabine mais pra frente e bate neles com a porta. Ray dá uma surra nos dois e pergunta o que estão fazendo ali. Philip diz que foram se vingar, mas Ray tenta lembrar que ele ficou 7 anos na prisão porque Philip fez o mesmo e agora eles estão quites. O capanga o corta, dizendo que ele não precisava ter roubado o dinheiro também. Ray fica confusa, e o capanga explica que o outro, que foi atropelado, avisou que o dinheiro estava no ônibus em que eles viram Ray sair. Ray nocauteia o cara e avisa Philip que da próxima vez não vai ser tão gentil. Ele volta pro ônibus e tenta explicar que tinha notado o incêndio e convence eles a seguirem com a viagem. Agora os alunos amam Ray e ficam muito felizes em seguir com a excursão. O protagonista segue dirigindo o ônibus, indo bem rápido e isso começa a assustar os alunos. Sally vai até ele e pergunta por que tá indo tão rápido. Aliás, se você tá se perguntando, e o motorista do ônibus, cadê ele? Bom, ele parou para comprar um dinossauro de pelúcia enquanto o tour tava rolando, e ao sair ele descobriu que foi abandonado. No segundo local da excursão, os alunos vão visitar um cemitério onde algumas figuras históricas foram enterradas. Enquanto eles estão sendo recebidos pela guia, Ray aproveita para dar uma fugidinha para encontrar a bolsa cheia de grana no ônibus. Ele liga para Philip que o corta, dizendo que sua paciência tá acabando e que ele só quer seu dinheiro de volta. Philip chega até o segundo ponto da excursão e diz que tá vendo Ray com a bolsa. Ray fala que vai entregar o dinheiro e Philip concorda em fazer isso. Só que antes de se alcançarem, os policiais chegam lá, notando Philip e seu parceiro. Philip acaba achando que Ray estava trabalhando com os policiais e tinha armado para eles, ficando realmente bravo. Os policiais saem atrás de Philip e Ray esconde o dinheiro no ônibus. Philip e seu comparsa se disfarçam com roupas de uma feirinha de rua e conseguem despistar os policiais. Depois do cemitério, os alunos vão até o porto. Lá, Josh e Sally se aproximam mais, conversando sobre a música que ela estava ouvindo. Ver os dois juntos deixa outra menina de sua sala com inveja, a Tracy, que também gosta de Josh. Tracy vai até eles e tenta interromper a conversa, mas Josh a ignora, focando em Sally. Já Philip e seu parceiro começam a elaborar a sua teoria e decide recorrer a medidas desesperadas, indo se encontrar com o líder do cartel local para pedir ajuda em troca de parte da grana. Na próxima parada, dessa vez os alunos ficam em silêncio sozinhos e respeitam a professora, algo que passam a fazer depois de criarem admiração por Ray e agora sentem vontade de respeitar as suas regras. Os alunos são levados aos seus quartos de hotel e Ray ganha um só pra ele. Lá ele abre a bolsa e vê que tem muita grana mesmo, sentindo até vontade de pegar tudo pra ele, mas ele só quer sair dessa vida logo. Ray liga pra Philip que tá realmente muito bravo e não quer papo. Ele tenta fazer o cara ir buscar o dinheiro no quarto de hotel, só que ele não curte muito a ideia. Ele fala que Ray vá até eles e é interrompido por Sally, que pede desculpas por ter sido tão fria e convida Ray pra comer alguma coisa. Ele termina de combinar a entrega do dinheiro com Philip, que diz não acreditar em Ray. O nosso querido protagonista vai até Josh e pergunta pra ele coisas que a filha gosta pra ajudá-lo a se aproximar dela. O rapaz, que tem prestado mais atenção em Sally, conta pra ele sobre a cantora favorita da menina. Ray e Sally saem pela rua para comer e começam a conversar, revivendo aquela conexão que tinham quando ela era mais jovem. Eles vão até uma loja de discos e Sally fica encantada quando o pai pede por um álbum da sua cantora predileta, e ela fica muito feliz. Depois disso, vão até uma lanchonete comer e Sally pergunta mais sobre as músicas que ele gosta. Eles se aproximam bastante e Ray começa a sentir que tá conseguindo ter a filha de volta, deixando ele bem feliz. Só que a conversa deles acaba indo para pontos delicados e Sally começa a chorar, perguntando por que o pai abandonou ela e a mãe. Ray tenta explicar que ele nunca quis fazer isso e que a pior parte de ser preso foi não poder estar lá com elas, que ele quer muito consertar seus erros
estando presente e sendo alguém melhor agora. Já os policiais alcançam a excursão e vão até a professora. Eles mostram uma foto de Ray e perguntam se o viram. A professora questiona o motivo e o policial explica que Ray é um suspeito de ter participado de um assalto a um banco mais cedo naquele dia. Isso deixa ela preocupada, já que Ray estava saindo sozinho com Sally. Os dois, na verdade, estão bem, quase chegando no hotel, quando Ray fala que tem algumas coisas para fazer. Sally segue sozinha e se depara com uma jornalista na televisão, que acusa Ray de ser um suspeito de um assalto a banco. Ela fica enfurecida por achar que Ray só estava com ela por álibi e confronta ele. Ray fica sem reação e tenta se explicar, dizendo que ele desistiu pensando em ser melhor para Sally. Ele consegue convencer a filha, mas quando eles voltam para o hotel, Ray nota que os policiais estão marcando na porta. Assim, ele pede que Sally entre sozinha e pegue a bolsa de dinheiro em seu quarto. Ele diz que vai devolver o dinheiro para o cartel e tenta se resolver. Sally segue de volta para o ônibus, só que no caminho ela é interceptada por Philip e o capanga, que sequestram a garota. Ray vai até os criminosos e oferece seu dinheiro de volta, mas quando um deles vai pegar a bolsa, Ray dá uma surra em todos. Ele liga para Philip e avisa que ele não tem mais ajuda do cartel. Philip responde que é por isso que ele sempre tem um plano B e coloca Sally para falar com o pai pelo celular. Ray vai de táxi se encontrar com Philip e resgatar a filha. Antes de descer do carro, o protagonista entrega um punhado de dinheiro para o motorista, dizendo que ele é a única chance da sua filha sair com vida. Ao descer, ele é confrontado por Philip, que aponta uma arma em sua direção. Ele diz que o dinheiro tá no porta-malas do táxi e que é para colocar em Sally no banco de trás. O capanga faz isso, colocando ela no carro e indo pegar o dinheiro. Na hora que ele pega a bolsa, o táxi sai em disparada. Sally pede para ele parar o carro, mas o motorista diz que tá fazendo isso a pedido do seu pai. Quando o cara abre a bolsa, ele descobre que o dinheiro não tá lá. Ainda mais irritados, os dois tomam Ray de refém agora, querendo muito atirar nele. E não fazendo isso só porque ainda querem recuperar seu dinheiro. O taxista leva Sally até o hotel, onde ela é recebida pelos policiais que perguntam sobre Ray. E ela diz que não sabe onde ele tá. Ao se juntar com sua turma, Josh pergunta para Sally sobre o seu pai, e ela diz que Ray é inocente. Josh acredita nela e pergunta se tem algo que eles podem fazer para ajudar. Nisso, outros alunos aparecem, dizendo que também querem participar, e juntos eles começam a bolar um plano. Um dos garotos, um jovem prodígio, diz que sabe fazer triangulação utilizando torres de telefone, e assim eles conseguem encontrar Ray pelo sinal de seu celular. Outro rapaz pede para ir ao banheiro, e lá ele revela que tinha levado uma bolsa cheia de fogos de artifício, que ele comprou em uma das paradas da excursão. Ele solta uma bombinha no banheiro e diz que tem alguém armado lá dentro. Com a distração, o grupo de alunos aproveitam para sair sem serem vistos. E ao notar que Sally e Josh estavam entre eles, Tracy também segue o grupo. Eles falam pro motorista que a professora precisa da sua ajuda urgente, e ele sai correndo pro hotel. Os alunos então roubam o ônibus e saem dirigindo pela cidade. Quando percebem isso, geral sai do hotel e fica completamente assustados. Principalmente os professores, que ficam com a certeza de que vão ser demitidos depois dessa. Tracy, que não sabia onde estava se metendo, fica muito assustada com o que estão fazendo e diz que vai ligar para a polícia. Nessa, Sally cruza um sinal vermelho e mostra que talvez realmente a pessoa mais sensata entre eles seja a Tracy. Philip e seu parceiro prendem Ray e tentam descobrir onde está o dinheiro. Ele explica que está no ônibus, mas Philip não acredita. Os alunos chegam no local e assistem Ray ser interrogado. Philip diz que é a sua última chance, não acreditando que Ray está falando a verdade o tempo todo. Tracy liga para a polícia do ônibus e nesse momento Philip se assusta com o som de fogos de artifício. Eles seguem a origem do barulho e caem na armadilha das crianças. Ray consegue usar seu celular para também entrar em contato com a polícia, mas ele acaba ligando para a rádio. Sally chega até ele e consegue soltar o pai, mas eles são cercados por Philip, que retorna. Sally diz que tá com dinheiro e eles entregam para Philip. Na rádio eles percebem o que tá rolando e começam a transmitir a ligação de Ray, que é um fugitivo nacional. Philip diz que mesmo com o dinheiro agora ele tá irritado demais para deixar Ray sair vivo. Eles são interrompidos pelos policiais, que chegam no local e rendem os criminosos. Por conta da transmissão, Philip assume que Ray não participou do crime e ele é inocentado. Line aparece e fica enfurecida com Ray, mas é defendido por Sally, o que surpreende ela.
Algum tempo depois, ele e Sally estão se arrumando para um almoço em família. Line e Ray voltam a se aproximar. E ele finalmente consegue um trabalho. Ray é contratado pela emissora de rádio, dando conselhos para prisioneiros pelo telefone, de como eles podem se tornar pessoas melhores. Nice try, bitch. I'm sorry. Sorry for shit. No, Brandon, you're not a retard. Please stop. You're hurting me. Olha, quem nunca foi feio na vida não sabe como é horrível ser perseguido por uma multidão com tochas, pedaços de pau com pregos na ponta, espadas, spray de pimenta e outros objetos cortantes. Perfeito pro combate. Bem, falando assim, parece até que eu tô indo contar sobre o filme do Shrek. Vou precisar de terapia. Mas não, hoje o filme é sobre uma garota que é mais feia que uma colherada de catarro. I was in a rush. O filme começa com uma foto de família mostrando uma menina horrivelmente feia. Ela é Dawn Weiner, uma adolescente de 12 anos, muito tímida e com sérios problemas na escola por causa da sua beleza camuflada no meio daquele poço de feiura. Durante o recreio, a gente vê como é a vida dela na escola. A pobre Dawn até tenta se enturmar, mas errou feio ao se sentar para comer junto com uma outra garota de aparência desleixada. Era Lolita, uma menina que gostava de meninas. De repente, um grupo de meninas chegam perguntando Dawn se ela gostava de garotas também. Ela, depois de encarar as meninas com um silêncio ensurdecedor, nega veementemente que gosta de garotas. Só que Lolita chama ela de mentirosa e afirma que Dawn deu em cima dela. Todas saem rindo da garota enquanto Lolita vai junto com as meninas, revelando que ela é mais uma das garotas que menosprezam a pobre por ser feia. Que filha da puta. Pouco tempo depois, ela encontra Troy, um garoto nerd que está sendo espancado por uma gangue de valentões. Dawn tenta falar para os valentões para deixarem o garoto em paz, mas eles só param porque saem zoando ela e o garoto ao mesmo tempo. Ela tenta ajudá-lo, mas ele sai correndo chateado e chamando ela de feia também. Em casa, ela também sofre. Sua irmã mais nova, Missy, sempre arruma um jeito de fazer a mãe delas castigar Dawn. Dessa vez, enquanto ela assistia a TV, a peste da Missy fez ela ficar de castigo só para poder assistir o canal de TV que quisesse. No dia seguinte, na escola, ela tá fazendo uma prova. Um dos estudantes, chamado Brandon, começa a copiar as respostas dela. Claro que Dawn conta para a professora. Sabe o que acontece? Ao invés de punir só o Brandon, a professora decide punir os dois. Ela era perseguida por ser feia até mesmo quando vai ao banheiro para lavar as mãos. E olha que absurdo. Lolita aparece por lá e começa a insinuar que a garota foi lá para aliviar o intestino. E mesmo que ela negue, ela é forçada a fazer cocô mesmo sem vontade. Que loucura. Dawn e Brandon estão fazendo outra prova como punição, até que Brandon começa a tirar a concentração dela enquanto faz gestos obscenos. Por causa disso, ela erra muito na prova, e mesmo implorando, a professora não permite que ela repita a prova. E ainda por cima ordena que ela escreva uma redação sobre o significado da dignidade. De volta a casa, Dawn se refugia em um único lugar seguro, o Clube dos Especiais. Era tipo um grupo de apoio onde ela e Ralph costumavam se encontrar. Ralph é um garoto do ensino fundamental, que também sofre muito bullying por ser meio afeminado. A noite cai e eles se juntam à família para jantar. Dawn tá fazendo gestos feios para Missy, enquanto todos conversam sem perceber o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a garotinha interrompe a conversa e sugere que Dawn deveria ser enviada para o reformatório e parar de incomodar. Com isso, sua mãe garante que Missy é muito amada por Dawn e exige que ela diga isso à sua irmã. Dawn se recusa e é obrigada a ficar sentada à mesa. Isso enquanto não se desculpar com Missy e dizer que ama a irmã. Vendo que estava sendo obrigada a fazer o que não queria outra vez, ela não pede desculpas e está determinada a ficar sentada ali o tempo que for necessário. Sua mãe acaba se convencendo de que ela prefere o castigo a se desculpar com sua irmã, então manda ela ir dormir. Ela é louca? No dia seguinte, Dawn escuta uma música vindo do lado de fora da casa. Ela persegue o som e acaba descobrindo que seu irmão, Mark, tem uma banda de garagem, e o vocalista Steve faz ela se apaixonar pela primeira vez. De volta à escola, Dawn está em um seminário importante enquanto nos bancos de trás,
Brandon e uma turminha muito gente boa fica atacando bolinhas de papel nela com um tubo de uma caneta. Ela tenta ficar quieta, mas acaba ficando estressada e rouba o tubo de um deles para fazer o mesmo, só que deu errado outra vez. Pro azar dela, a bolinha de papel acerta os olhos de uma professora. Por causa do incidente, o diretor liga para os pais dela e todos chegam à conclusão de que ela tem problemas sociais. Ela diz que não e fala que tem até um amigo, o Ralph, mas isso não convence ninguém, já que ele também é outro esquisito que não gosta de socializar. Enquanto eles estão na sala do diretor, o grupo dos pestinhas que fizeram ela chegar ali aparecem na janela e ficam fazendo gestos rudes para ela. Os incidentes foram para a ficha estudantil da garota, e o diretor alerta que daqui a alguns anos ela vai chegar ao ensino médio, portanto seu comportamento deve melhorar para evitar ser prejudicada na faculdade. Mais tarde, Steve visita Mark para eles estudarem juntos. Quando Mark vai ao banheiro por um momento, Dawn aproveita para falar pela primeira vez com ele. Os dois falam sobre a escola onde ela estuda e ela acaba admitindo que não gosta de estudar lá. Ela tenta colocar a mão nele, mas é interrompida pelo irmão que aparece bem na hora, e ela é expulsa do quarto. Em outro momento, ela pergunta a Mark sobre o desempenho de Steve nos estudos, mas ela acaba recebendo uma resposta que não queria ouvir. O irmão diz que ele é bastante burro porque costuma se distrair com as meninas. Para Mark, Steve é mulherengo e ficaria com qualquer figura minimamente feminina. Ele é totalmente o oposto de Steve e prefere focar no trabalho e estudos para ter um futuro brilhante. Isso dá alguma esperança a Dawn, que vai até uma ex-namorada de Steve para perguntar se ela tem uma chance com ele. A garota foi categórica com Dawn, dizendo que ela deveria se olhar no espelho primeiro. E Dawn se olha no espelho mesmo. Só que não encontra nada de errado com ela. Mais tarde, Steve aparece na casa de Mark. Só que, como ele não estava lá, é recebido por Dawn, que o oferece um banquete completo. Enquanto ele come de limpar o prato, ela fica observando ele como se tivesse hipnotizada. Ela então tenta impressioná-lo tocando piano. Ele demonstra desinteresse, mas acaba elogiando ela por tocar melhor que um membro da banda deles. Depois do elogio, ela pretendia continuar tocando piano, só que Mark aparece e interrompe de novo. Steve se levanta do sofá e deixa cair uma carteira de estudante. Ela então pega o documento rapidamente e guarda no bolso. Você nem vai acreditar no porquê dela fazer isso. A noite cai e ela improvisa um altar cheio de velas e mandingas com a foto de Steve no meio. Ela estava tentando conquistá-lo apelando para simpatias. Durante uma reza, ela pede que Steve se apaixone por ela no próximo ensaio da banda. E o próximo ensaio chega. Eles cantam uma linda canção enquanto Dawn vibra observando de longe. Só que Mark atrapalha de novo. Ele critica Steve por ter errado uma nota e enfurece o rapaz que não consegue lidar com críticas. Steve sai furioso, enquanto Dawn corre para tentar fazer ele voltar. Mas isso não acontece. Ele entra no carro e vai embora para não voltar tão cedo. Pouco depois, a garota desconta sua irritação em uma máquina de fliperama acompanhada do amigo Ralph. Nesse momento, Brandon aparece acompanhado de seus comparsas, só que dessa vez Dawn enfrenta os valentões e revidos insultos chamando ele de retardado. No dia seguinte, ela é surpreendida no armário por Brandon, que ameaça abusar dela na saída da escola. Daí em diante, ela começa a perceber que realmente corre perigo, porque ele está perseguindo ela onde quer que esteja. Na saída da escola, Dawn tenta ir embora em segurança. Então ela decide ir pelo portão dos fundos, só que Brandon estava justamente lá esperando. Ele então consegue dominar a garota e exige que ela tire a roupa. Por sorte, um faxineiro aparece e ela consegue escapar de Brandon. Ao chegar em casa, ela descobre que seus pais vão demolir o clube dos especiais para que eles façam uma celebração do aniversário de casamento. Ela fica chateada, mas sua mãe já tomou a decisão. Afinal, Dawn já estava bem grandinha para brincar de clubinho. Enquanto isso, eles são interrompidos por um telefonema. Era Brandon, ameaçando ela de novo. Ele manda a garota se encontrar com ele no mesmo local e na mesma hora, para ele terminar o que ele não conseguiu. Ao desligar o telefone, a mãe dela pergunta quem era o Brandon e o que ele queria. Só que a Dawn não revela nada.
ela se limita a dizer que é um garoto da escola e que ele é legal com ela. Mentira! No dia seguinte, ela vai voluntariamente de encontro com Brandon. Ele então a leva para um terreno baldio. Lá, eles têm uma conversa amigável e Brandon muda de ideia quanto a fazer mal a ela. Na verdade, ele tá triste porque tem um irmão com problemas mentais. Ele ficou com raiva dela por ter sido chamado de retardada. Só que, de certa forma, isso deu a ele uma ideia de como é ser diferente. Ele então pede desculpas a Dawn e começa a beijá-la de repente. Mesmo assim, ele ainda ameaça violentá-la caso conte para as pessoas sobre aquele beijo. Na hora do jantar, Dawn deixa claro para sua família que não vai deixar o clubinho ser destruído. Isso enfurece a mãe dela, que serve bolo para todo mundo, mas deixa ela sem um pedaço. Mais tarde, a gente vê que Steve voltou para estudar com Mark. Então, Dawn volta a ter suas fantasias com ele. Ela tenta se aproximar enquanto ele mostra algumas fotos que ele tem para o seu novo álbum solo e confessa que estuda só por obrigação dos pais. Mark aparece novamente, mas antes que ele expulse a Dawn do quarto, Steve defende a garota, permitindo que ela fique. Na escola, ela vê Brandon presenteando uma garota do seu bando por estar fazendo aniversário. Ele dá um biscoitinho despedaçado para ela, mas claramente dá para perceber que ele está sendo mais gentil com todos. Mesmo com o gesto nobre, a garota ridiculariza ele por estar agindo feito um idiota. Ela ainda se recusa a convidar Brandon para a festa dela, que vai acontecer mais tarde. Dawn depois convida Brandon para o seu clubinho, então ele começa a beijá-la novamente e dessa vez com mais ternura. Só que ela afasta ele e diz que está apaixonada por outro rapaz. Ele escuta isso e de alguma forma fica furioso ao saber que está sendo rejeitada. Eles discutem e Brandon vai embora, deixando ela sem saber o que fazer. Nesse momento, Ralph aparece e tenta consolá-la, mas, tomada de raiva, ela acaba ofendendo ele e chamando o coitado de afeminado. No dia seguinte, a festa acontece no quintal da casa deles. Mark toca com sua banda e, claro, Steve canta animando a todos. No entanto, apesar do ambiente divertido, Dawn se recusa a sair de casa, mas quando vê sua irmãzinha brincando com Steve, ela muda de ideia e vai. Quando ela finalmente toma coragem para falar com ele, encontra ele acompanhado com uma mulher aleatória. Mesmo engolindo seco, ela consegue contornar a situação e, ao invés de se declarar para ele, o convida para participar de seu clubinho para pessoas especiais, mas ele explica que esse termo se refere a retardados. Depois da festa, eles assistem aos vídeos engraçados do evento e Dawn é mostrada sendo humilhada por sua irmã. Por isso, a protagonista espera até a madrugada para destruir a fita com um martelo. Nessa hora, o diabinho pousou no ombro dela e ficou incentivando a usar aquele mesmo martelo contra a pequena Missy. Mas ela teve um pingo de juízo e não fez isso, por mais que tivesse aquela raiva da pequena irmã. O diretor interrompe o exame para levar Brandon, que estava sendo procurado pela polícia por suspeita de tráfico. Como resultado, Dawn volta para casa irritada, onde sua irmã atende a uma ligação de Ralph. Dawn se recusa a falar com ele, chamando ele de novo de afeminado. Segundos depois, a Missy vai para as suas aulas de balé, e como sua mãe não pode buscar a garotinha, deixou um bilhete para que ela voltasse com a professora de dança. Mas Dawn se recusa a mostrar o bilhete. Horas depois, a gente vê que a Missy não voltou para casa, e tudo indica que ela foi sequestrada. Como resultado, a casa deles se enche de polícia e o pai dela sofre um colapso nervoso. Então Dawn tenta falar palavras bonitas, dizendo que a polícia vai encontrar a Missy e mesmo se não conseguirem, ainda vai restar ela e Mark. No dia seguinte, a jovem decide visitar a casa de Brandon, onde conhece o irmão especial dele e seu pai, que a deixa entrar por um curto período, já que seu filho vai ser enviado em breve para uma instituição. Mas ao falar com Brandon, ela descobre que ele planeja fugir sozinho para Nova York. Ela então toma coragem para se declarar para ele. Isso reativa os sentimentos do rapaz, que beija ela e a convida para fugirem juntos. No entanto, ela teme que ele continue traficando. Brandon insiste que nunca fez isso e fica desapontado ao ver que ela acreditou nos rumores. Então o rapaz escapa pela janela, ignorando os apelos de Dawn para que ele fique. Em outro dia, a família estava jantando quando a mãe recebe uma ligação sobre sua filha desaparecida. Ela esperava boas notícias, mas infelizmente informam que encontraram o tutu de bailarina de Missy na Times Square em Nova York. Dawn se sente culpada e fica determinada a corrigir seu erro.
ela pega um ônibus para a cidade grande, onde pergunta aos moradores sobre sua irmã e coloca fotos dela por toda parte. Depois de horas de trabalho e quando parece estar prestes a desistir, vê um homem carregando sua irmã à força. Dawn corre atrás dele, que fica assustado e acaba encurralado em uma escadaria de metrô. Missy consegue escapar e corre em direção a Dawn para abraçá-la. O ato de bravura faz ela ganhar a admiração de sua mãe, familiares, colegas de Steve e de todo mundo. Ela nunca escutou "Eu te amo" do jeito que ela escutou naquele momento em diante. Eu odeio desapontar, mas eu confesso que eu também fiquei desapontada. Era tudo um sonho dela, que acorda ao amanhecer sem nenhum progresso em relação à busca pela sua irmã. Então ela decide ligar para o Mark e informá-lo sobre sua situação. Mas, para surpresa dela, a polícia encontrou a Missy. Ela estava mais perto do que pensavam, mantida em cativeiro por um vizinho perturbado. Pelo menos ela não sofreu nenhum dano. Ao retornar à escola, Dawn lê um discurso de agradecimento à comunidade por ajudar na busca por Missy, mas seus colegas só conseguem insultá-la com apelidos rudes. O diretor tenta calá-los, mas Dawn já não quer continuar com o discurso. Depois disso, a garota é novamente ignorada por seus pais. Então ela pergunta ao seu irmão se a escola algum dia vai melhorar, mas ele diz que as coisas boas começam a partir do ensino médio. Na cena final, a gente vê Dawn em uma excursão para Disney com os seus colegas de classe. Todos cantam alegremente o hino da escola. Então Dawn se convence de que não tem outra opção senão se juntar a eles cantando e aproveitando um dia de cada vez. Esse é Mike Howell e ele tá em uma sala de interrogatório. Seu corpo tá cheio de feridas. O silêncio é cortado pelo barulho da porta abrindo. Um agente entra na sala. O homem, com muita calma, vai colocando fotos em cima da mesa. Numa sala do lado, um homem chamado Kruger assiste. Nas fotos estão evidências de crimes que aconteceram nos últimos dias. Ao olhar as imagens, Mike encara o agente relembrando cada momento. Há 3 dias atrás, ele era apenas um morador de Lima, que fica no estado da Virgínia do Norte, vivendo com Phoebe, sua namorada. Os dois sempre tiveram uma vida difícil, mas tudo mudou depois que se conheceram. Mike a ama tanto que sente não conseguir lembrar como a sua vida era antes dela. Por meses, Mike juntou o seu salário para comprar uma aliança e criou coragem para enfrentar o seu pavor de sair da sua cidade, para fazer o pedido perfeito em uma viagem para o Havaí. Os dois chegaram a juntar as suas coisas e tudo mais. Só que na hora ali, Mike não aguentou e passou mal no banheiro do aeroporto e deixou a namorada esperando até o avião sair. Phoebe ficou triste com isso, só que ele não fez por mal. Mesmo assim, por mais que os dois entendam a situação de Mike, no caminho de volta ele pede desculpas por ter feito aquilo. Ele diz que achou que conseguiria lidar com os surtos, e Phoebe tenta o acalmar. Só que ele tá triste porque planejou o pedido na viagem, mas acabou dando errado. A conversa dos dois é cortada por um carro da polícia. O policial se aproxima e cumprimenta os dois pelo nome. Ele pergunta sobre a viagem e questiona Mike se ele teve mais um episódio tentando sair da cidade. De volta em casa, Phoebe começa a desfazer as malas, enquanto Mike faz um omelete para tentar se desculpar. Ver as roupas da viagem deixa Phoebe triste e ela não fica muito animada quando ele fala da comida. Em uma segunda tentativa, ele coloca um disco de vinil com a música favorita dela para tocar. Isso acaba funcionando. Phoebe responde com um sorriso. Mike senta no sofá da sala e fica admirando a aliança, decidindo pedir ela em casamento naquela hora. Nisso, ele se distrai e deixa a comida queimar. Phoebe vai tirar a frigideira do fogo e queima sua mão pegando cabo de metal. Mike deu vários vacilos naquele dia e Phoebe pede para ficar em paz. Para sair de casa, Mike decide ir trabalhar. Ele é caixa de um mercadinho no turno da madrugada. Na maior parte do tempo, ele fica desenhando em seu caderno, e naquele dia se sentiu inspirado para escrever uma história. No intervalo, ele liga para Phoebe e conta o que fez.
Enquanto trabalha, ele é observado por um satélite da CIA. Victoria Lester está observando a ficha de um projeto ultra secreto da CIA, só que a maior parte do texto foi censurada, deixando ali só as palavras carro, melão, Harry e Potter. Victoria fica revoltada com o arquivo, questionando o ponto de ainda guardar o documento daquele jeito. Pete entra na sala para conversar com ela, só que os dois são parados pelo toque de um telefone. Ao atender, uma voz distorcida anuncia que o ataque a Mike Howell foi autorizado. Victoria se irrita, dizendo que eles prometeram não ir atrás dele. A voz só ordena que ela não interfira. Mike passa a noite com Phoebe, contando mais sobre a história que ele fez, e ela incentiva ele a produzir mais. Ele diz que não sente vontade de fazer isso. Não muito longe dali, um acidente de carro aconteceu. Mike questiona se esse jeito dela não tá segurando ela na vida, comparando ela ao carro e ele à árvore. Ela discorda totalmente dele e reafirma o seu amor. No dia seguinte, Victoria se encontra com o agente Adrian Yates. Ela se questiona sobre a ordem de atacar Mike, dizendo que eles investiram muito para a criação daquele projeto para jogar fora desse jeito. Só que para Adrian as coisas são bem diferentes. Para ele, Mike é um problema porque tá sempre tentando sair da cidade mesmo com a fobia. Victoria diz que isso não é motivo suficiente para tirar a vida de uma pessoa, só que ele o vê como uma propriedade da CIA. Isso deixa a mulher enfurecida, mas ela é expulsa da sala por Adrian. Naquele dia, Mike acordou e se encontrou com um cara para comprar fogos de artifício ilegais. Ele planeja utilizar na sua nova ideia de proposta. Depois disso, ele foi para o trabalho fazer hora extra. Quando o final da tarde chega, Victoria vai até o mercadinho. Na hora de pagar, ela começa a sussurrar alguns códigos. Mike fica perdidaço. Ela diz para ele prestar atenção e repete o código de ativação. As suas palavras começam a ecoar na mente dele. Algo dentro dele é ativado. Ou será que não? Porque Mike continua perdido. Victoria fica chateada com isso, se desculpando dizendo que ela tentou. Mais tarde, na hora que preparava um miojo no seu intervalo, Mike acha que viu alguém no seu carro. Ele vai até o lado de fora e nota que dois caras estavam mexendo nele. Os homens atacam Mike, mas ele já tinha sido ativado. Sem qualquer dificuldade, ele acaba com os dois agentes e quando termina, volta ao normal sem entender como é que ele conseguiu fazer aquilo tudo. Ele solta a colher suja de sangue no chão e liga para Phoebe. Ela vai até lá e fica tão confusa quanto ele. Antes que possam fazer algo, a polícia chega. Um agente comunica para Adrian que os outros dois foram aniquilados por Mike usando apenas uma colher. O agente diz não entender como isso é possível, mas Adrian diz que Mike deve ter sido ativado por Victoria. Ele ordena que coloque a cidade em quarentena, e para resolver o problema de Mike, Adrian decide levar mais a sério, enviando dois agentes, a Guindaste e o Risada, para a delegacia. Os dois são levados ao interrogatório com aquele mesmo policial. Do lado de fora, os assassinos se aproximam. Mike e Phoebe são levados para a cela quando as sirenes começam a disparar. Isso porque um dos agentes inimigos invadiu o local com uma metralhadora pela frente chamando a atenção e o outro foi até as celas pelo fundo. Mike é cercado e Phoebe avança para defender o ataque do Risada, mas perde para ele. Risada coloca Mike contra a parede e começa, adivinha só, a rir. Com a adrenalina em seu corpo, Mike é ativado mais uma vez e reage lutando ao lado de Phoebe. Ao mesmo tempo, Guindaste avança metralhando os policiais, cercando eles na sala e levando um a um. Ele transforma a delegacia num queijo suíço e se prepara para acabar com o policial que interrogava Mike. Na cela, ele e Risada brigam. Mike derruba ele no chão e enche Risada de porrada. Utilizando a algema de soco inglês, eles prendem o homem na cela e saem correndo. Já Guindaste está prestes a atirar no policial, mas as luzes voltam e ela percebe Mike correndo pelas câmeras. Guindaste atira nele através das janelas, mas é algemada a uma cadeira pelo policial. Ela o finaliza e persegue eles. Ela arremessa uma granada, só que Mike pega ela com a mão e joga de volta.
Ainda ativado, Mike vai até a agente e a elimina com golpes ágeis e brutais. O casal sai correndo, mas fugir da cidade vai ser impossível. Em uma das entradas, Victoria chega com seu carro e nota o bloqueio. Ela telefona para Adrian, que atende de um helicóptero. Ela questiona ele sobre o bloqueio, e Adrian conta que colocou a cidade em quarentena por conta de uma epidemia e que ninguém vai poder sair de lá. Adrian condena Victoria por ter ativado o Mike, porque isso já custou a vida de várias pessoas, e ela o critica, dizendo que isso só tá acontecendo porque ele tá quebrando um acordo. Mike e Phoebe voltam pro carro, mas param no caminho para discutir sobre qual seria o plano a seguir. Só que começam a brigar. A discussão ganhou tempo suficiente para que eles vencessem o temporizador da bomba que os agentes tinham colocado no carro de Mike mais cedo. Assustados, os dois só decidem sair dali logo. Nesse momento, Victoria chega na delegacia e encontra os estragos da luta. Ela pega seu telefone e liga para Pete, contando para ele sobre a sua traição a uma ordem direta, o que faz dele um cúmplice. Ela pede para que ele consiga uma arma e informações sobre os agentes que estão sendo enviados atrás de Mike. Pete é relutante de início, mas Victoria insiste, dizendo que sua vida está em jogo, e ele aceita ajudar. Já Mike e Phoebe seguiam com o carro dela até a casa de Rose, o cara que vendeu os fogos de artifício mais cedo. Aparentemente, ele é um bandidão, e Mike diz que ele tem armas para eles se defenderem de novos ataques. Quando estacionam, Mike revive várias memórias da infância e acha que está tendo alguma crise por estar em choque, porque além dos flashes, ele diz não lembrar nada da sua vida. Nada mesmo. Phoebe vê que ele está ansioso e só diz para continuarem. Os dois seguem até a casa de Rose e se encontram com ele, que aparece armado, vestindo uma máscara de gás. Ao ver que eram conhecidos, ele manda irem rápido para dentro da casa. Adrian chega de helicóptero à cidade. Ele fica bravo com o tamanho da base montada em um mercado, porque diz que queria uma missão discreta. Ele pede para ver os acessórios para a missão e se encontra com um grupo de jovens sentados em um caminhão. Entre eles está a Risada, que sobreviveu ao incêndio na delegacia e diz querer vingança, porque Mike arrancou seus dentes. Já o próprio Mike está tentando convencer Rose a deixar ele se esconder na sua casa, mas o amigo tem medo de acabar pegando a doença. Ele já está abrigando outros dois amigos e não quer mais problemas. Acontece que Rose está muito assustado com as ordens de quarentena, algo que Mike e Phoebe não ficaram sabendo por estarem na cadeia. Eles ficam confusos com a doença e Rose ri perguntando onde eles estavam, porque a televisão só fala sobre isso. Rose liga a TV para mostrar o jornal. Dessa vez eles apresentam novas informações, trazendo imagens dos pacientes zero, que no caso seriam Mike e Victoria. Saber disso deixa Rose bem ansioso. Mike tenta dizer que tem algo estranho acontecendo, e ele tá matando pessoas a noite toda, mas isso só piora. Rose aponta sua arma, só que Mike rapidamente tira ela de sua mão com um movimento preciso. Isso espanta ele, e ele passa a acreditar em Mike. Ainda assim, Rose prende Mike no porão. Victoria recebe seus documentos mostrando que Adrian está usando pacientes de um hospício como cobaias para transformá-los em assassinos. Pete recebe uma ligação de Adrian que diz saber sobre a ajuda a uma traidora. Isso faz ele se recusar a continuar a ajudar. Já na casa de Rose, os agentes estão enchendo o local com gás venenoso para pegar Mike. Outro agente invade a casa e acaba com Rose e seus amigos. Depois ele vai até Mike, que já sente os efeitos do gás, e eles começam a lutar. Mike ganha briga e Phoebe consegue roubar a máscara e a arma do agente. Na saída, ela atira no outro, que ficou do lado de fora colocando gás. Mike começa a sentir o veneno e Phoebe vai até o corpo do agente caído para pegar um antídoto. Ele diz que tá com sono, mas ela tenta impedir Mike de dormir, falando que ele vai morrer se fizer isso, porque é assim que esse veneno age. Lutando para se manter acordado, Mike começa a reviver memórias ao lado de Phoebe de momentos felizes juntos, mas em um deles ele a vê sentada em uma mesa, quando ela era, pasmem, uma agente da CIA. O antídoto funciona,
e Mike acorda, só que ele afasta a mulher questionando ela sobre como ela sabia do gás. Mike começa a vê-la como uma possível inimiga e Phoebe conta a verdade, dizendo que ela é uma agente que foi colocada para ser a sua guardiã. Só que isso não ajuda muito. Ele só sai correndo enquanto Phoebe tenta ir até ele. Ela acaba conseguindo cercar ele no carro e eles continuam a conversa. Phoebe tenta explicar que nem tudo entre eles foi uma mentira, mas Mike não compra a ideia e tenta expulsá-la do carro. Detalhe, eles estão no carro dela, lembra? O dele explodiu mais cedo. Phoebe tenta explicar isso pro Mike, mas um jipe militar bate na traseira do carro e joga eles pra fora da ponte. Rindo, Risada desce do carro. Ele arrasta a Phoebe pra fora. Ela até tenta reagir, mas acaba perdendo e é desacordada. Risada provoca Mike e despeja gasolina nele. Ele arrasta Phoebe pra longe do perigo. Mike tá preso e não consegue sair. Risada inicia o incêndio e acorda Phoebe pra ela assistir. Ele então leva ela até a base no estacionamento, onde ela se encontra com Andrian, que a apelidou de Síndrome de Estocolmo. Isso por ela ser uma agente que verdadeiramente se apaixonou pela pessoa que espionava. Phoebe pergunta sobre quem está liderando a operação e Andrian diz que ela não tem muitos direitos, depois de ter permanecido no escuro por anos. Ele confronta ela sobre Mike, dizendo que ele não passa de um rato de laboratório, em que ela jogou a carreira fora. Victoria aproveitou o momento de distração de Risada quando ele foi acordar Phoebe, para resgatar Mike, que sobreviveu. Ela conta a verdade sobre a sua origem. Victoria diz que conheceu Mike quando ele foi preso aos 18 anos, e ela recrutava jovens para um projeto secreto da CIA. Ela conta que de todas as cobaias, ele foi o único que deu certo, mas ele estava enlouquecendo. Isso fez a operação ser cancelada e as cobaias liberadas, contanto que eles permanecessem no mesmo lugar sendo sempre vigiados por outros agentes. Eles também apagaram a sua memória e ainda devolveram fobias falsas nele, como o medo de sair da cidade para evitar que ele fugisse. A conversa dos dois é interrompida por um senhor, que diz ter reconhecido eles da televisão, e a sua denúncia chega até Andrian, que descobre que Mike ainda está vivo. Andrian decide levar ainda mais a sério e pede para usar um drone militar. A pessoa que fica encarregada do controle é Pete, e ele não gosta muito da ideia sabendo que Victoria tá no alvo. Andrian diz para acertar primeiro na casa de Mike, e Phoebe diz que ele não é estúpido o suficiente para voltar para lá uma hora dessas. Mas e se eu te falar que é bem ali que Mike tá? Segundo ele, porque cansou de tudo aquilo e só quer dormir. Mas Victoria diz que lá Mike seria um alvo fácil. Ele diz que se isso acontecer, tudo bem, já que se for para ir de vala, que seja em casa. Mike coloca uma música e fuma enquanto Victoria fica em alerta. Ela diz que Phoebe sempre acreditou em Mike e que a missão dela era só levar ele até a cidade e que nunca teve a ordem de ser a sua namorada. Mesmo assim, ela permanece ali com ele por 5 anos, sem devolver informações sobre ele. A conversa é cortada pelos agentes que Andrian enviou para verificar a casa de Mike, e ao confirmar a sua presença, ele ordena um ataque de drone. Mike luta com os agentes pesadamente armados. Victoria se esconde debaixo da cama quando um deles entra pela janela do quarto. Ela coloca a arma no urso de pelúcia e atira. O drone se aproxima da distância de disparo. Andrian começa a ordenar o ataque. Mike está cercado atrás do balcão com um agente de fuzil que não dá abertura para ele. O drone chega na altura da casa. Na sala de controle, Pete está numa batalha mental entre seguir as suas ordens e tirar a vida de uma amiga ou salvar ela e se tornar um traidor. Mike desperta, arremessa uma frigideira para o alto e atira nela, desviando a bala e acertando o agente em cheio. Assim que ele se livra dos assassinos, o drone está na posição perfeita para o ataque. Esse vai ser o fim de Mike e Victoria. No último momento, Pete cancela a investida e começa a ter um ataque de pânico, com a certeza de que vai ser punido pelo que fez logo em seguida. Desesperado, Pete telefona para um tal de Kruger e ele vai para um avião. Andrian liga para Victoria e Mike atende. Ele o chama para encontrá-lo no estacionamento.
A sua operação foi cancelada e os únicos que restaram foram ele e Risada, que tá ali só por vingança. Ele coloca Mike para falar com Phoebe, que diz ser ela a árvore e Mike é o carro que ela parou, dizendo que ele deve seguir em frente e se libertar. Adrian libera todos os agentes como uma última cartada, mas ele é surpreendido por Mike, que utiliza os fogos do pedido de casamento acoplados a um jipe militar. Adrian recua para o mercado e Mike segue eles com carro e tudo. Os fogos continuam disparando. Mike utiliza o microfone de anúncio para dizer para Phoebe que ele a perdoou. Ele usa suas habilidades ao máximo, eliminando os agentes utilizando qualquer coisa que encontra pelo caminho. Ele faz uma cortina de fumaça e Phoebe aproveita a distração para pegar um clipe de papel. Adrian a ameaça, mas ela apenas fala que o namorado rato de laboratório dela vai acabar com ele. Ela distrai Adrian tempo suficiente para conseguir sair das algemas e o ataca. Já Mike e Risada trocam golpes. Risada enfia uma chave de fenda na mão de Mike, que responde com um martelo na sua perna. Adrian e Phoebe também trocam socos, mas como ela já estava machucada e cansada, acaba perdendo. Mesmo assim, enquanto saía, Adrian dá as costas para xingar Phoebe e é atacado por Victoria. Mike consegue tirar a arma de Risada e o encurrala. Ao invés de ser violento, dessa vez ele pede desculpas, dizendo que não consegue se controlar por conta das coisas que fizeram com a sua cabeça. Comovido, Mike abaixa sua arma. Victoria continua enforcando Adrian, mas é interrompida por Kruger. Phoebe corre até Mike e encontra ele caído sozinho no corredor desacordado. Os dois se arrastam para fora do mercado em destroços e são cercados por policiais. Mike decide que esse é o momento para pedir Phoebe em casamento e ela aceita. O casal tenta se beijar, mas os policiais atiram neles com os tasers. Pete também é presa. Já Victoria e Adrian foram levados por Kruger para uma floresta, onde ela é acusada de interferir numa operação e causar mortes. Adrian, por outro lado, iniciou aquela operação sem autorização, acreditando que ele estava tendo uma boa iniciativa. Kruger concorda com ele e depois dá 2 tiros no seu peito. Victoria implora pela sua vida e Kruger revela que foi ele quem deu a informação a ela, só que se arrepende por isso. Ela vê Mike como uma pessoa, enquanto Kruger enxerga ele só como um cachorro perigoso que precisa ser morto, mas ela argumenta dizendo que fazer isso seria um desperdício. Mike ainda é muito valioso e poderoso. Sozinho ele foi capaz de derrotar os melhores agentes que eles tinham. Voltamos então para o interrogatório, onde o homem se refere a Mike como o agente Howell. 6 meses depois, ele e Phoebe estão nas Filipinas em um hotel de luxo. Ele se despede dela que encara para a câmera onde Victoria e Pete assistem à missão. Mike então é encurralado por criminosos, que o levam para ser interrogado pelo seu chefe. Ele observa a sala que estão e bola um plano. A cena então muda para a perspectiva de quadrinhos, onde vemos Mike derrotando os bandidos assumindo o seu personagem. E é assim que o filme de 2015, American Ultra, Armados e Alucinados, termina. You're watching your wallet, blood. Numa tarde ensolarada, um homem chamado Frank é finalmente libertado da prisão depois de passar 14 longos anos atrás das grades. Frank era um poderoso chefe da máfia que costumava controlar vários negócios ilegais na cidade de Nova York. Ao sair para o mundo novamente, ele descobre que seu poder tinha diminuído consideravelmente. Os cartéis colombianos e chineses assumiram o controle das operações do comércio e prostituição, eliminando os ex-associados
pecados de Frank. Em outra parte da cidade, Emílio, um chefe de um negócio de promiscuidade colombiano, deixa sua casa e vai até uma cabine de telefone público. De repente, vários disparos atingem o lugar. Antes do último suspiro do chefão, os autores dos disparos mostram para ele um artigo de jornal que anuncia a libertação de Frank. Em um quarto de hotel, um homem chamado Jimmy está no meio de uma negociação de substâncias ilícitas com o Rei Tito, o líder dos contrabandistas colombianos. O falatório de Jimmy irrita Tito, que aumenta o preço das substâncias em 10%. Pegando o rapaz de surpresa. Sem escolha, ele entrega todo o conteúdo da mala para pagar pelos pacotes. Só que quando é aberta, não tem nada além de absorventes internos. Enquanto o contrabandista está distraído com o conteúdo inusitado da maleta, Jimmy dispara contra o criminoso e seus capangas, os pegando desprevenidos. Depois de eliminar os colombianos, Jimmy e sua gangue vão até Frank em um outro quarto de hotel. Nesse momento, a gente descobre que a gangue do gangster foi a responsável pela morte de Emílio, o cara que foi alvejado na cabine telefônica. Frank recebe as boas-vindas do velho amigo e todos comemoram a sua libertação dançando e sorrindo. Jamie diz que Emílio e o Rei Tito foram eliminados conforme as suas instruções e seus bens foram confiscados. Ele ainda informa Frank sobre uma reunião agendada com um intermediário chamado D'Alessio, que vai acontecer em uma festa no dia seguinte. Chegando lá, o ex-presidiário é recebido com alegria por seus advogados e antigos amigos. D'Alessio está sentado em uma mesa com Brian e Dennis, que logo se retiram. Frank diz a D'Alessio que está interessado em ver um mafioso chamado Art Clay. Ele fala como se quisesse retomar seus negócios onde parou, mas o intermediário diz que dificilmente Clay vai o atender. Só que o ex-presidiário insiste e acaba conseguindo convencê-lo a tentar marcar um encontro com o chefão. D'Alessio sai da festa e vai até Clay, que se recusa a ver Frank porque está furioso por ele ter derrubado os colombianos, o que acabou atrapalhando os seus negócios. Enquanto isso, Frank leva uma de suas conselheiras chamada Jennifer para um passeio no metrô. E olha, esse cara tem um nível absurdo de lábia. Ele conseguiu convencer a mulher a sair com ele para um transporte público. Enquanto se beijavam loucamente, 3 caras se aproximam e tentam furtá-los, mas Frank mostra que estava armado e amedronta os bandidos. Antes que fossem embora, o chefão dá a eles um bolo de dinheiro e falam para irem até ele mais tarde, porque teria trabalho para eles. Depois de resolver esse problema, Frank, junto de Jimmy e toda a gangue, vão até Art Clay, que ainda está jogando cartas com alguns aliados. Frank confronta o mafioso e estabelece respeito, onde qualquer negociação ou atividade criminosa deveria ser de seu conhecimento, e ele receberia uma comissão. Clay não gosta nada dessa mudança e expressa isso desrespeitando o novo chefão. Para mostrar a todos que não tá de brincadeira, Frank o executa, deixando todos completamente assustados, mas ainda assim concordam em se juntar a ele. Depois de tirar mais um mafioso de seu caminho, Frank se encontra com um vereador em um teatro e o questiona porque um hospital no Bronx não havia recebido fundos para reformas. O político argumenta que nenhum orçamento foi alocado para a instituição e desafia o chefão a arrecadar e financiar os 16 milhões de dólares necessários. Frank aceita o desafio, apesar de seu advogado tentar o convencer do contrário. Enquanto tomava uma bebida, 3 detetives chamados Tommy, Roy e Dennis o escoltam para fora e o levam em seu carro. Eles levam Frank a um beco deserto, onde é mostrado um homem chamado Enrico, que está ferido e algemado no porta-malas. Ele é um dos líderes do cartel colombiano. Os detetives suspeitam do envolvimento de Frank nas mortes recentes de 3 grandes chefões da cidade, porque todas ocorreram depois que ele tinha sido solto. Os investigadores o perguntam se ele conhece Enrico, mas o chefão diz não saber do que estão falando. Isso acaba irritando Tommy, que tenta confrontá-lo fisicamente, mas acaba recebendo uma surra. Danny separa os dois e Roy o alerta calmamente que eles estão em sua cola. Por não terem provas, não podem prender Frank e só vão embora.
Alguns dias depois, os 3 detetives se divertem no casamento de um amigo policial. Todos parecem ser bem chegados e se divertem bastante. Só que o Roy tá bem inquieto e até sai mais cedo para poder investigar um pouco mais sobre o caso de Frank. Em casa, ele descobre algo muito interessante. Se liga. O detetive percebe que você ainda não é inscrito no Filmes Tecnológicos, o que é considerado um crime e você pode ser preso por isso. Então não deixa de fazer parte da comunidade do canal e se inscreva. Mas voltando, D'Alessio se encontra com Wong, um chefe da tríade chinesa. Os dois conversam em uma sala de cinema e o mensageiro final de Frank transmite o seu recado. Wong administra um comércio de importação e venda de substâncias ilícitas. Ele insiste que ninguém vai conseguir comprar sua mercadoria para revender, porque é de altíssima qualidade, e ninguém na cidade tem o dinheiro para comprar em grande escala. D'Alessio pede para que o líder da tríade se encontre com Frank e converse pessoalmente com ele, argumentando que poderiam ser amigos. Só que o Wong diz que Frank não tem amigos e o alerta de que é mais inteligente que Art Clay. No dia seguinte, Jimmy faz uma parada em um fast food, onde ele generosamente dá dinheiro para uma velha e seus netos. A gente pode ver que, apesar de ser um gangster, Jimmy é muito bondoso com as pessoas da comunidade. Enquanto fazia seu pedido, seu amigo que veio no carro com ele é preso por alguns policiais. Dennis entra na lanchonete e neutraliza Jimmy. Roy e Tommy também chegam e cercam o gangster, que tenta resistir à prisão. Os detetives o prendem sob a acusação de executar Emílio, Tito e Clay. Aparentemente, Enrico, aquele líder do cartel colombiano pego por eles, tinha testemunhado contra Jimmy e afirmou que ele tinha sido o culpado pelas execuções. Enquanto isso, Frank se encontra com Wong no hospital do Bronx e tenta o convencer de ser seu sócio. Ele argumenta que seriam parceiros. Então Wong forneceria o produto e Frank forneceria os vendedores e cuidaria da polícia. Só que separariam uma parte do lucro para o hospital. Inicialmente, o líder da tríade chinesa recusa a oferta, dizendo que quer receber o dinheiro à vista. Ele faz uma contraproposta, onde receberia 3 milhões adiantados, metade agora e metade depois que Frank estivesse com o produto. O chefão aceita a proposta. Antes de ir embora, Wong o chama de maluco por tudo que fez desde que saiu da cadeia. Frank recebe a notícia de que Enrico foi testemunha das execuções realizadas por Jimmy, ocasionando na prisão dele. Ele ordena que seus subordinados o libertassem pagando a fiança. Antes de sair novamente, o chefão diz que vai eliminar o responsável pela prisão do amigo. O detetive Joy Bishop Jennifer, conselheira de Frank, vai até a delegacia junto de alguns membros da gangue para libertar Jimmy. Assim que sai, eles se encontram com os 3 detetives, que estão furiosos pelo criminoso estar saindo impune. Dennis cospe no rosto de Jimmy, que debocha na cara do policial, o fazendo sair ainda mais furioso. Algum tempo depois, a gangue vai direto a Chinatown, onde Frank e seus aliados disparam contra homens da tríade. Rapidamente, eles derrubam vários inimigos e vão atrás de Wong, o seu líder. O homem tá tão nervoso que acaba ferindo um dos seus, e quando não esperava, se depara com Jimmy e Frank, que o forçam a levá-los até o galpão com as substâncias ilícitas. Além de ter sua gangue abatida e sua mercadoria roubada, Wong ainda é executado por Frank, que pendura seu corpo de ponta cabeça. Alguns dias depois, graças à doação do chefão, o hospital tem o dinheiro suficiente para ser reformado e expandido. A notícia de sua bondade se espalha e vira até reportagem. As pessoas o chamam de astro de TV e até de rei de Nova York. A fama do criminoso enfurece Dennis, enquanto Frank ganha dinheiro e é condecorado pela população cometendo crimes e executando pessoas. Eles mal recebem um salário digno. O detetive diz que só existe uma forma de pegar Frank. Roy sabe qual é a ideia, mas não concorda e decide não participar do plano. Tommy e outro policial o seguem, determinados a dar um fim a tudo isso, já que não conseguem derrubar o Frank utilizando a justiça. Dennis decide executá-lo, e para encobrir e não levantar suspeitas, vão jogar a culpa em algum inimigo do chefão. Em uma noite animada, toda a gangue festeja no quarto de hotel de Frank. Enquanto isso, o chefão tá com sua conselheira, conversando um pouco sobre o que vai fazer a seguir. Ele diz que perdeu muito tempo de vida quando estava presa,
e agora quer compensar fazendo coisas importantes. No dia seguinte, Roy vai confrontar Abe, o advogado de Frank. Ele o responsabiliza por todas as mortes que seu cliente causou, insinuando que o chefão é o culpado, visto que tudo isso começou a ocorrer depois que ele foi solto. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. A gangue vai até um clube para festejar sua soberania, com bastante álcool, entorpecentes e mulheres. D'Alessio chega com X.L. Carter, um chefe de um cartel de Los Angeles. O homem sabe que Frank possui as substâncias do agora falecido Wong e tem interesse em comprá-las. Carter não aceita pagar os 12 milhões à vista da proposta inicial e tem uma contraproposta de um acordo de pagar metade agora e metade depois que vender o produto. Frank recusa e o chefe do cartel pede um tempo para pensar e inspecionar o produto. Assim que sai do clube, Carter executa um dos guardas do local. Aqui a gente descobre que D'Alessio está trabalhando com ele e está prestes a participar do plano para derrubar Frank. Homens armados invadem um lugar e executam vários aliados do chefão, incluindo suas conselheiras. Jimmy é encurralado pelos atiradores, mas facilmente consegue se livrar deles. Ele corre para fora e o tiroteio continua. Frank chega de carro e o resgata. Assim que dão partida, um dos inimigos se agarra na porta e Jimmy tenta o fazer sair. Frank passa com um carro perto de um hidrante, fazendo o homem se chocar contra ele. Frank e Jimmy são perseguidos. E aqui é revelado que os perseguidores eram policiais, incluindo os detetives Dennis e Tommy, que bolaram esse plano para poder executar os criminosos. Um tiroteio em alta velocidade se inicia, com Jimmy tentando acertar Tommy a todo custo. Dennis tenta passar à frente do carro dos gangsters, mas Frank o joga para fora do seu caminho. Um dos policiais ainda tá na cola do chefão e tenta ficar lado a lado com ele, só que acaba sendo fechado e bate contra um carro estacionado. Seu veículo capota e fica completamente destruído. Dennis e Tommy tentam continuar a perseguição, mas o carro mal consegue dar a partida. Frank e Jimmy escapam dos policiais e armam uma emboscada para eles. Quando estavam procurando os bandidos, os dois detetives são surpreendidos por eles, que batem em seu carro. Jimmy sai correndo e Tommy vai atrás dele. O gangster se esconde e o pega desprevenido, dando vários disparos em Tommy, que tenta resistir, mas acaba sendo abatido. Dennis vê a cena e fica abalado. Ele perde o controle e se vinga disparando uma chuva de balas contra Jimmy. O bandido cai no chão e rola de dor, implorando para que o detetive o executasse de uma vez e acabasse com o seu sofrimento. Só que o policial o ignora e vai até o seu amigo, que tá quase indo de arrasta para cima. Ele tenta o confortar e prestar os primeiros socorros, mas infelizmente já é tarde demais. Mesmo ferido, Jimmy ri da situação, o que deixa o policial ainda mais furioso. O detetive então acaba com a sua vida metendo uma bala em sua cabeça. Essa cena é muito importante, o que a gente vê que Dennis realmente sofreu com a perda do colega, que parecia ser um amigo bem próximo. No dia seguinte aconteceu o funeral de Tommy, onde vemos várias pessoas completamente abaladas com seu falecimento. Dennis mal consegue suportar ficar lá e vai embora repentinamente. Quando chega ao seu carro, ele surta de raiva e um outro carro estaciona ao seu lado. Dentro dele está Frank, que chama o detetive e dispara contra ele utilizando uma escopeta, tirando a vida de Dennis. O som chama a atenção de todos os presentes, principalmente os policiais, que correm para ver o que tinha acontecido. Os homens de Frank conseguiram pegar D'Alessio, o prendendo e o espancando. Quando o chefão chega, ele tenta argumentar, dizendo que não sabia que Carter e seus subordinados eram policiais. Frank sabe que é mentira e pergunta por que ele fez isso. D'Alessio explica que ofereceram a ele muito dinheiro e proteção para que pudesse sair impune. O chefão manda que seus homens o executem e enterrem o dinheiro com ele. De noite, Roy chega em casa depois de mais um dia de trabalho. Ao chegar, ele se depara com Frank,
que estava o esperando. O chefão explica o motivo de seus crimes e o porquê de ter executado aqueles criminosos. Frank diz que eles eram bem piores e estavam envolvidos em comércio de pessoas e exploração de jovens. Por isso, decidiu eliminá-los para melhorar a comunidade. Depois de confrontar o policial e explicar seus objetivos, Frank manda que ele se algeme em uma cadeira, para que assim não pudesse segui-lo. O criminoso vai embora e assim que ele sai, Roy usa uma arma escondida para disparar na cadeira e se libertar. O detetive o segue até o vagão de um trem, onde estava sentado completamente distraído. Ele tenta conversar com Frank para que se entregue, mas o gangster usa uma mulher de refém e o desafia a pegá-lo. Roy tenta convencê-lo a soltar a mulher, mas Frank responde disparando várias vezes contra o detetive, que cai no chão já prestes a morrer. O chefão sai do metrô disfarçadamente e sobe as escadas em direção à rua. Repara que ao subir as escadas, ele está cambaleando. Isso porque durante o confronto com Roy, acabou sendo atingido na barriga. A polícia é alertada sobre o crime no metrô e começa a investigar. Frank se mistura em meio à multidão e entra em um táxi. No carro, vemos que o ferimento do criminoso tá bem feio e ele mal consegue se manter consciente. Quando o taxista vê sua arma, imediatamente corre para fora e avisa as autoridades, que começam a cercar o veículo. Quando chegam até ele, Frank já está abatido e sem vida. O criminoso acabou não resistindo ao ferimento e faleceu. E esse foi o recap de King of New York, um filme estadunidense de 1990. Minha nota para ele é 9 de 10, é um filme bem interessante e com bastante ação. Além disso, tem vários atores conhecidos bem novinhos, como Lawrence Fishburne, o astro de Matrix e CSI. Também tem Giancarlo Esposito, que já fez várias produções famosas, incluindo Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota e comenta o que você achou. E se você assistiu o nosso vídeo até aqui, é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também.